Paz. Eu quero partilhar com vocês uma palavra que ela fala sobre a cura de um leproso. A cura de Jesus a um leproso. E essa passagem ela está em Mateus, no capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Eu vou lendo devagarinho. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Pai, te glorifico, Senhor, te bendizo, Senhor, pela tua palavra, Deus, pela tua misericórdia, Senhor. Neste momento, Deus, eu entrego, Pai, as nossas vidas, Pai. Eu entrego, Deus, a tua palavra, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, ele venha tomar, Deus. Oh, Deus, que ele venha tomar a minha boca, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar, que o teu Espírito Santo venha trazer a revelação da tua palavra, Senhor. Aquilo, Deus, que o Senhor quer nos ensinar nesta tarde, Deus. Aquilo que o Senhor quer nos falar, Deus, aos nossos corações, Pai. Sabendo, Pai, que o Senhor quer nos encorajar, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abre os nossos ouvidos, Deus. Abre, Deus, o nosso entendimento. Tira toda a cegueira espiritual, Deus. E fala, Deus, para os nossos corações, Deus. Pai, revela-nos, Deus, a tua palavra, Senhor. Vem trazer, Deus, o teu refrigério, a tua cura, Deus. A tua renovação, Senhor. Põe a tua mão, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero falar sobre a cura de um leproso. Então, irmãos, aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo descendo do monte. Vemos o Senhor Jesus Cristo descendo do monte e uma grande multidão o seguia. E então a Bíblia fala aqui do leproso. Um leproso, irmãos, naquela altura, um leproso era alguém que tinha lepra. Era alguém que estava condenado, ou seja, não podia viver em sociedade, tinha que viver longe de tudo e de todos, ou seja, para que ninguém pegasse a doença dessa pessoa, porque essa doença ela era transmitível. Então, na lei que Deus deu aos israelitas, através de Moisés, que está em Levítico, no capítulo 13, no versículo 2 ao 3, fala que uma pessoa leprosa era uma pessoa imunda ou imundo. Isso está em Levítico, no capítulo 13, no versículo 2 e 3. Então, aqui nós vemos este leproso a ir em direção a Jesus. A Bíblia, então, não nos mostra, irmãos, de onde veio. A Bíblia não nos mostra de onde veio esse leproso, mas nos fala que ele foi até Jesus. Sendo assim, eu creio, irmãos, que quando aquele homem começou a ir em direção a Jesus, aquela multidão, eles começaram logo a se afastar, porque a sua lei dizia que aquela pessoa, que aquele homem era imundo, e então eles começaram a se afastar. Então, talvez a multidão também começou a ofender aquele homem, a murmurar, a mandar aquele homem embora, a criticar, a zombar dele. Então, nós vemos aquela multidão a mandar aquele homem embora, que ele não era bem-vindo ali, para ele ir embora. Então, irmãos, olhem o testemunho daquele leproso. Aquele homem, diante das circunstâncias, diante da sua doença, diante dos seus problemas, ele vai até Jesus, ele continua, ele vai até Jesus, e ele se prostra e ele adora Jesus. Eu penso, irmãos, que aquele homem, se a sua fé ela fosse fraca, que aquele homem, se fosse somente pelo desespero, que fosse somente o desespero a falar pelo aquele homem, ele teria fugido, diante das circunstâncias, diante da multidão. Mas ele, irmãos, ele não se escondeu. Ele não se escondeu. Ele foi à luta. Ele não desistiu. Ele creu e disse a Jesus: Senhor,
eu sei que tu podes me curar, eu sei que tu podes me limpar, eu sei que tu podes me sarar. Então, aquele leproso não se abordou, aquele leproso, ele não se acobardou. Ele não se acobardou diante dos problemas, diante das circunstâncias. Pelo contrário, ele seguiu em direção a Cristo. Ele não olhou para trás. Ele somente creu na cura que Jesus Cristo poderia fazer na sua vida. E ele foi. Então, Jesus, irmãos, ouvindo aquele leproso a falar, Jesus estendeu as suas mãos e tocando e disse: "Sê limpo, sê curado." E logo, irmãos, o corpo daquele homem que havia sido leproso por muito tempo foi curado, ou seja, o seu corpo foi sarado, o seu corpo foi liberto, o seu corpo foi purificado, sarado. Aquele homem foi livre. Então, quem nós temos sido? Será que nós temos sido como este homem leproso? Será que nós temos sido como este homem leproso? Que enfrentou todos os obstáculos, que enfrentou a sociedade, que enfrentou a multidão, que enfrentou tudo isto para ir até Cristo e ser curado e limpo? Ou será que nós temos olhado para as circunstâncias? Será que nós temos olhado para a multidão e nos deixarmos levar pelo que eles dizem? Nos deixarmos levar, deixarmos desistirmos do nosso foco por causa daquilo que as pessoas dizem, por causa daquilo que o mundo diz? Será que nós temos nos deixado levar com aquilo que as pessoas dizem? Será que nós não somos? Será que nós não podemos? Será que é impossível? Irmãos, para o leproso, muitos diziam que era. Para o leproso, também muitos diziam que era impossível. Mas ele não ouviu as pessoas. Ele não deu ouvido a ninguém. Pelo contrário, ele estava focado em Cristo. Os seus olhos estavam em Cristo. Os seus ouvidos estavam em Cristo. Ele seguiu naquela direção, ele seguiu naquele caminho. Ele não olhou para a esquerda, nem olhou para a direita. Ele não olhou para aquilo que as pessoas pensavam ou diziam. Ele foi em frente. Ele foi em direção a Cristo. Ele foi em direção a Cristo. Ele foi em direção à cura. Então, ele não deu ouvidos a ninguém. Ele estava focado em Cristo e então ele foi até o fim. Ele seguiu aquele caminho. Ele sabia que era por ali e então ele não ouviu aquilo que as pessoas diziam. Ele foi até ao fim. Então, será? A pergunta é para mim e para ti. Será que nós temos ido até ao fim? Será que nós temos estado focados em Cristo? Será que nós temos estado focados no caminho de Cristo? Será que nós temos ido na direção certa? Ou será que nós temos desistido? Ou será que nós vamos desistir? Será que nós vamos desistir a meio? É difícil. Sim, é difícil. Nada é fácil. Mas nunca te esqueças. O impossível para o homem, o impossível para o mundo, é possível para Deus. Deus é Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Então, não deixe que o homem diga, não deixe que o homem, não deixe que os teus amigos, não deixe que as tuas pessoas, não deixe que a tua família, os teus conhecidos digam que é impossível. Lembra-te, é possível sim. É possível sim. Jesus Cristo disse: quem crer, tudo é possível àquele que crê. Então, lembra-te, o que é impossível diante dos olhos de um homem é possível aos olhos de Deus. Então, lembra-te, é possível. O apóstolo Paulo disse: tudo é possível
Tudo posso naquele que me fortalece. Então tu podes tudo naquele que te fortalece. E está em Filipenses 4, versículo 4, no versículo 13. Então, olha para o leproso e segue o caminho desse leproso e serás vencedor, serás curado. E as pessoas vão dizer, as pessoas vão ver aquilo que Jesus fez na tua vida. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.